E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais uma vez o quadro O que aconteceu. Esse quadro que é para basicamente explicar o que é que aconteceu com alguns animes e mangás que tinham tudo para dar certo e que deram errado, e em alguns casos que tinham tudo para dar errado, mas que deram certo. Hoje nós vamos falar sobre Rurouni Kenshin. É considerado por muitos um dos melhores mangás já feitos, considerado também um dos melhores animes já feitos. Porém, o pessoal que acompanha o anime, que acompanhou só o anime e que não leu o mangá, deve ter percebido que na última saga de Rurouni Kenshin existe uma queda brusca de qualidade. Então, por que isso aconteceu? Basicamente, a gente vai explicar aqui nesse vídeo. Bom, inicialmente Rurouni Kenshin, que aqui no Brasil ficou conhecido como Samurai X, ele é um mangá que foi feito pelo Nobuhiro Watsuki. Rurouni Kenshin conta uma história que acontece no início da era Meiji, no Japão. Depois do violentíssimo período Tokugawa, o período dos grandes samurais, chegou-se a era Meiji e o Japão estava passando por um período de restauração onde basicamente muitas das coisas que eram permitidas e muito do que acontecia no período Tokugawa acabou sendo banido, acabou sendo proibido e acabou sendo substituído por uma nova visão. Ao invés de lutas e de uma terra dividida em feudos, o Japão se tornou um país imperial, governado por uma única entidade, e passou por um período de grande ocidentalização. Começou a receber muita gente de países ocidentais, americanos, holandeses, ingleses e etc. E nesse período os samurais passaram a ser criminalizados, e aí o pessoal que era samurai ou entrava para o exército, ou se tornava um bandido, ou largava suas armas, e aí passava a viver como um camponês, ou tentava arrumar um emprego em algum lugar, e etc. E no período Tokugawa, dentro da história de Rurouni Kenshin, tinha um terrível retalhador conhecido como Battosai. Ele era conhecido por ser muito impiedoso e por ter assassinado várias pessoas. Porém, o que a gente acompanha na história de Rurouni Kenshin é que o Battosai, ele tinha se arrependido de tudo que ele fez. Ele se arrependeu de todos os assassinatos e decidiu viver como um andarilho. Decidiu viver como um cara que vagueia pelo Japão e que decidiu também utilizar uma espada invertida, onde a lâmina ela não fica para fora, ela fica para dentro, e basicamente ela não tem uma capacidade de matar, só de ferir. Então Battosai, que na verdade se chama Kenshin, ele decide viver a sua vida tranquilamente na cidade de Edo, que no futuro seria Tóquio. Porém, os fantasmas do passado vão voltar para assombrá-lo. Pessoas que perderam seus entes queridos por causa dele, pessoas que lutaram com ele na época Tokugawa, vão voltar para atormentar a vida dele enquanto ele tenta viver em paz. Esse é basicamente o enredo de Rurouni Kenshin. E é curioso que o Rurouni Kenshin, o Samurai X, ele vai começar como um par de histórias que foram publicadas em 92 e em 93, chamadas Crônicas do Espadachim da Era Meiji. Eles foram publicados na revista Weekly Shonen Jump e foram considerados um grande sucesso. O pessoal gostou muito dessas histórias, tanto que a partir de 94 passou a ser desenvolvido um mangá contínuo de Rurouni Kenshin. E aí essa publicação foi de 94 até 99. O mangá acabou fazendo muito sucesso nos anos 90. Ele foi um dos mangás, inclusive até mais vendidos da Shonen Jump no período. Teve anos que ele foi o mangá mais vendido. E quando ele se encerrou, quando o mangá terminou, ele era dividido em 3 arcos. O arco de Edo, o Tóquio, o arco de Kyoto, também conhecido como arco de Shishio, e o arco de Jinchu, também conhecido como arco Justiça dos Homens. Dessas 3, curiosamente, o arco Jinchu ele é considerado o melhor de todos, onde tem a luta ali do Kenshin contra o Enichi, que é uma história bem carregada de emoção, porque o Enichi ele tem uma história pregressa com o Kenshin que não está relacionada especificamente com a questão Tokugawa, na verdade está mais relacionada com
uma questão amorosa do Kenshin, né? E foi algo que inclusive eu já abordei aqui no canal. E muita gente considera esse o melhor arco do mangá, porém esse arco foi o único que não foi adaptado para anime. E já que estamos falando nele, né? O Rurouni Kenshin, ele fez tanto sucesso enquanto mangá que ele acabou originando a série em anime. No Japão normalmente acontece dessa forma, o mangá faz muito sucesso e aí eles lançam um anime para potencializar ainda mais o sucesso desse mangá. Então, entre 96 e 98 foi lançado o primeiro anime de Rurouni Kenshin. Foi uma série de 95 episódios e mais um especial, e esses episódios eles foram divididos também em 3 sagas. A saga de Tóquio, ou Edo, que é formada pelos 27 primeiros episódios. A saga de Kyoto, que é a saga de Shishio, que compreende aí os episódios 28 ao 62. E o arco Filler. Sim, o último arco de Rurouni Kenshin foi 100% filler. Histórias que foram criadas pelo pessoal da animação e compreende aí os episódios 63 a 95. Então a pergunta que fica é a seguinte: por que a saga Jinchuu, considerada a melhor do mangá, não foi adaptada para anime? Acabou sendo substituída por um monte de fillers. A gente vai explicar isso, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e deixe seu like para fortalecer o nosso material. Você fortalecendo daí, a gente fortalece daqui, produzindo vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então, vamos explicar por que a melhor saga de Rurouni Kenshin não foi adaptada pro anime e por que essa parte final do anime ela é tão abaixo da média. Bom, uma das coisas que acontecia muito antigamente era o pessoal produzir o anime junto com o mangá. Na verdade não é junto, mas normalmente o anime ele começa algum tempo depois do mangá e os dois vão de maneira junta, de maneira unida, evoluindo basicamente ali em paralelo. Isso acaba gerando os grandes animes, né? Então você tem One Piece, Dragon Ball, Naruto, que tem muitos episódios e que tem muitos episódios que são filler, justamente por quê? Porque em um dado momento o anime ele alcança o mangá e aí o mangá tem que avançar mais para o anime ter mais história. Hoje em dia isso já não acontece tanto porque os animes trabalham com o conceito de temporada. Então eles lançam 12 episódios, 24 episódios, e aí passa um tempo sem lançar episódio nenhum para o mangá correr mais, e aí no futuro é lançado mais 12 episódios ou mais 24 episódios, dependendo do anime em questão. O mangá de Rurouni Kenshin foi produzido em 1994. Já o anime começou a ser produzido em 1996. Consequentemente, o anime já tinha muito material para trabalhar, muito material canônico para trabalhar, já tem 2 anos de mangá e tal, mas ainda assim a primeira parte, né, a saga de Tóquio, eles têm vários episódios que são filler, que são utilizados ali para encher um pouco mais de linguiça para ver se o mangá andava mais. Só que em um dado momento o anime ele alcança o mangá, e isso acontece mais precisamente no finalzinho da saga Kyoto. No dia 14 de outubro de 1997 foi quando o anime basicamente concluiu a saga Kyoto, a saga de Shishio, e foi nesse período que ele começou a sua saga filler, né? Começou a produzir muito material que era exclusivo do anime. A saga de Kyoto no mangá ela vai terminar apenas no dia 4 de dezembro de 97, né? Ou seja, 2 meses depois é que vai ter a conclusão da saga Shishio. Então a saga Jinchuu ela ainda ia levar um certo tempo para começar, mas o anime já estava ali, já lançando vários episódios filler, vários episódios de sagas criadas exclusivamente para o anime. E aí, no dia 4 de fevereiro de 98 é que foi lançado o segundo volume do mangá na saga Jinchuu. Nesse período, entre o final da saga Kyoto e o segundo capítulo da saga Jinchuu, já se passaram 14 episódios
do anime. Já se passaram 14 episódios do anime, ou seja, já tem muito material filler que foi exibido, né? 14 episódios é uma temporada inteira de um anime. Inclusive, quando o anime acaba, né, quando tem a saga final, em 99, foram lançados apenas 5 volumes da saga Jinchuu, ou seja, a saga ainda estava no seu meinho, ainda estava no seu meio, estava ali chegando na metade quando o anime terminou. Então o anime ele não esperou a saga Jinchuu ser adaptada. E aí muita gente pode me perguntar: Thiago, por que o pessoal de Rurouni Kenshin eles não ficaram lançando filler atrás de filler até que a saga Jinchuu tivesse sido completa e eles pudessem lançar a saga Jinchuu depois das sagas fillers, depois desses episódios fillers? Bom, a explicação é muito simples. Baixa audiência. Na televisão, as duas coisas mais importantes é você ter audiência e você ter anunciante. Se você tem pouca audiência, poucos anunciantes vão se interessar em anunciar no seu programa de TV. E aí pouco dinheiro vai entrar. E o anime de Rurouni Kenshin estava com audiência muito baixa. Os episódios fillers de Rurouni Kenshin, eles são fracos, eles não são tão bons assim, eles são muito ruins. Quer dizer, tem algumas coisas que se salvam, mas a maior parte delas é muito ruim. Para você ter uma ideia, existe uma saga onde o Kenshin e os seus amigos precisam enfrentar usuários de Feng Shui. Então, basicamente, eles transformaram o pessoal do Feng Shui em guerreiros e colocaram eles para enfrentar samurais. O que não faz o menor sentido. Você tem algumas coisas bizarras. Tem uma saga que tem cavaleiro medieval, né? Cavaleiro medieval lutando contra samurai, né? O For Honor antes do For Honor, né? Só faltava tá ali o Thorfinn de Vinland Saga, porque aí formava de vez o For Honor. Então, eram umas sagas bem bizarras e eram bem ruins. Então, consequentemente, isso fez com que a audiência fosse bastante baixa, a tal ponto que a exibição do anime de Rurouni Kenshin foi cancelada, foi encerrada, na verdade, antes de que pudesse haver a conclusão da saga Jinchuu no mangá. E aí muita gente poderia ficar na expectativa da adaptação da saga Jinchuu, porém essa adaptação ela não vai acontecer nesse anime, e sim vai acontecer no novo anime de Rurouni Kenshin que vai estrear esse ano de 2023. Bom, antes de concluir esse vídeo, eu queria lembrar de algumas maldições de Rurouni Kenshin, né? O Rurouni Kenshin é um anime e um mangá que não tem muita sorte na vida, porque além dessa questão do que aconteceu com a exibição do anime, existem dois fatos, um deles envolvendo o Brasil, que mostram que os caras não têm muita sorte mesmo. O que é que acontece? O Rurouni Kenshin ele chegou no Brasil em 1999 e originalmente ele foi trazido pela Rede Globo. E a Rede Globo ele exibiu de surpresa, né, o Rurouni Kenshin, ninguém estava esperando que ele viesse para cá. E ele exibiu o Kenshin de manhã, que é um horário que não é muito adequado para exibir um anime que tem sangue, que tem violência, né? O Samurai X tem muita violência comparado com os desenhos que eram exibidos no turno da manhã. Então o que é que aconteceu? A Globo encarnou o Batosai retalhador e retalhou o Samurai X, retalhou o Kenshin, retalhou o Rurouni Kenshin, fez ele em 1000 pedaços. Para vocês terem uma ideia, os episódios dos arcos do Shinputai, que são os 15 e 16, o Raijuta, o 19, o 20 e 21, Viagem de Trem a Yokohama, 22, e a saga da Pirata Shura, 25, 26 e 27, além dos episódios 28 a 32 da saga Shishio, que é justamente a luta de Kenshin contra Saito, que é uma das melhores lutas dos animes, né? Essa luta é fenomenal. A morte de Okubo na mão de Soujiro e os episódios antes da aparição de Makoto Shishio, todos esses episódios, todas essas cenas foram cortadas pela Globo. E o pessoal só pôde ver pela primeira vez quando foi exibido no Cartoon Network.
Além disso, os episódios 38, 39 e 40 foram exibidos como um único capítulo. E por fim, Rurouni Kenshin foi exibido na Globo só apenas até o episódio 75. Então, as 3 sagas finais não foram exibidas, né? Você vê que a Globo deu uma cortada imensa aí no Rurouni Kenshin. E a última questão da maldição é algo envolvendo o Watsuki, né? O que é que acontece? O Nobuhiro Watsuki, ele trabalhou numa série de spin-offs. Ele lançou Restoration entre 2012 e 2013, Master of Flame em 2014, que conta a história do Makoto Shishio, e ele estava trabalhando no arco de Hokkaido, que começou em 2017. Porém, em novembro de 2017, a polícia japonesa entrou no quarto, teve um mandato de busca e apreensão na casa, no quarto do Watsuki, e foi descoberto que o Nobuhiro Watsuki, ele tinha uma coleção de... Pode-se dizer que ele era um cara que gostava de crianças, mas que ele gostava de um jeito meio doentio, né? Ele não gostava de uma maneira muito sadia, né? Porque encontraram uma coleção de pornografia infantil na casa dele. Encontraram um monte de vídeos de crianças, né? Dentro da casa do Watsuki, e ele próprio admitiu ser um pedófilo quando ele foi preso. Basicamente, hoje em dia é até bastante controversa a relação com Samurai X, porque o seu autor, ele é pedófilo, né? Então, a série foi cancelada no sentido cultura do cancelamento e tal. O pessoal cancelou o Samurai X, cancelou o Watsuki. Mas e aí, o que é que você acha? Você acha que os males do criador de uma obra refletem na obra? Você acha que tem que abominar a obra por conta de que seu criador faz coisas abomináveis? Deixa essa pergunta aí para vocês. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo explicando o que é que aconteceu com o Rurouni Kenshin, por que houve essa queda de qualidade no final do anime. O que é que você acha de Rurouni Kenshin? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!